E aí, pessoal? Beleza? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, nós vamos encerrar o assunto de prismas. E nós vamos falar de dois caras que são prismas, só que por serem tão especiais, tão notáveis, por aparecerem tanto na nossa vida, eles recebem nomes especiais. São os paralelepípedos e os cubos. Tá? O que o paralelepípedo é? Ele é um prisma que a base é um paralelogramo, ou, se o prisma for reto, a base é um retângulo. E o cubo, ele é um prisma regular, ou seja, todas as faces são idênticas e regulares. Melhor ainda, todas as faces são quadrados, beleza? Então, no paralelepípedo, todas as faces são paralelogramos, e se esse paralelepípedo for reto, as faces são retângulos. No cubo, todas as faces são quadradas, 6 faces quadradas, beleza? Agora vamos estudar por que eles são tão notáveis e por que caem tanto no Enem e em outros concursos vestibulares. E no final desse vídeo vamos fazer 2 exercícios. Por que ele é tão importante? Porque ele é fácil da gente calcular. Por exemplo, se eu quero calcular a área lateral, vou calcular da mesma forma que eu calculei a área lateral lá atrás, onde o link vai subir aí, a área lateral do prisma. Perímetro da base vezes altura, tranquilo. Volume, também, área da base vezes altura. Só que aqui, pela minha base ser um retângulo, a área da base não é A vezes B? A área da base vai ser A vezes B. E a altura? A altura não é a própria aresta lateral, o C? Então, o volume é A vezes B vezes C. Ou seja, o volume do paralelepípedo é o produto das 3 dimensões dele, certo? Comprimento, largura e altura. Multiplicando essas 3 dimensões, a gente tem o volume do paralelepípedo. E outra coisa também que caiu algumas vezes, já tem um tempinho que não cai, mas já caiu, então é melhor a gente falar do que não falar, é a diagonal do paralelepípedo. O que é a diagonal? É a maior distância entre dois vértices de um paralelepípedo. Ó. Eles são vértices extremamente opostos. Ou seja, eles são opostos em tudo. O ponto P, por exemplo, está em cima, o ponto R está embaixo. O ponto P está no fundo, o ponto R está na frente. O ponto P está na esquerda, o ponto R está na direita. Eles são opostos em todos os sentidos. A distância entre esses caras é a diagonal do paralelepípedo. Beleza? Diagonal do paralelepípedo. Como que eu vou calcular essa diagonal? Vamos pensar? No paralelepípedo reto, as arestas todas laterais têm o mesmo tamanho. Então, eu posso dizer que aqui é C, não posso? E esse cara aqui, eu não sei, mas eu vou chamar ele de X. O que ele é? Ele é a diagonal da base, não é? E do outro lado aqui, eu tenho que esse cara mede B. Então, pensa comigo. Como é que eu faço para achar o x aqui? Eu não tenho um triângulo retângulo? E o x não é a hipotenusa? E A e B são os catetos? Vou aplicar Teorema de Pitágoras. Se você não lembra Teorema de Pitágoras, vai subir o link aí para o vídeo que fala sobre Teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? E nesse triângulo aqui de cima, o D é a hipotenusa e o x e o c são os catetos. Então, D ao quadrado é x ao quadrado mais c ao quadrado. Só que esse x aqui ao quadrado não é igual a esse x ao quadrado aqui? E ele não é a ao quadrado mais b ao quadrado?
Então, eu posso substituir. Onde está x ao quadrado, eu vou escrever a ao quadrado mais b ao quadrado. Sendo assim, a diagonal vai ser a raiz quadrada, por quê? Porque esse quadrado aqui do d passou para o outro lado como raiz. Esse quadradinho passou para o outro lado como raiz quadrada. Beleza? Então, se eu quero a diagonal do paralelepípedo, é calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Beleza? Certo? E no cubo? No cubo não tem diferença. Todas as faces são quadrados. Então, a área de uma face, se a minha aresta mede A, todas vão medir A, certo? Aqui mede A também, aqui mede A também, beleza? Então, a área dessa face aqui, por exemplo, dessa face aqui, vai ser A ao quadrado, beleza? E o volume? O volume não é o produto das três dimensões? Então, enquanto a área de uma face é A ao quadrado, o volume, como é o produto das três dimensões, vai ser A ao cubo. Por isso que elevado a 3, a gente fala elevado ao cubo, porque ela representa o volume do cubo. Beleza? Área lateral. Quantas faces tem a lateral do cubo? 4. Então, a área lateral tem 4 faces iguais, e a área dela é A ao quadrado. Então, área lateral, 4 vezes A ao quadrado. A área total é só somar as 6 faces. Como são 6 faces iguais, basta multiplicar 6 vezes A ao quadrado. Beleza? Diagonal da face. Olha, o Dzinho lá, que a gente está representando aqui é a diagonal da face. Aqui é um A, aqui é outro A, ângulo reto, teorema de Pitágoras. Então, a diagonal vai ser A raiz de 2. Beleza? E a diagonal do cubo? A gente não viu lá agora, no paralelepípedo, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões? Como as três dimensões são iguais, a diagonal do cubo é a raiz de 3. Beleza? As diagonais são informações mais nível profundo, porque não tem caído ultimamente, mas é bom saber. Beleza? Então, vamos fazer as duas questões? Enem PPL 2018. Diz assim: uma empresa especializada em embalagem de papelão recebeu uma encomenda para fabricar caixas para um determinado modelo de televisor, como o da figura. Então, a gente está vendo aí a TV na figura. A embalagem deve deixar uma folga de 5 centímetros. Ó, folga de 5 centímetros em cada dimensão. Isso aqui é importante. Anota. Cada uma das dimensões tem que ter uma folga de 5 centímetros. Essa folga será utilizada para proteger a TV com um isopor. O papelão utilizado na confecção das caixas possui uma espessura. Ó, papelão tem espessura de 0,5 centímetro. Beleza? A empresa possui 5 protótipos de caixa de papelão, na forma de paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas externas, comprimento, altura e largura, são. Aí mostra aí de cada caixa. O modelo de caixa que atende exatamente às medidas especificadas é... O que a gente acabou de ver aqui? Eu tenho que ter em cada dimensão uma folga de 5 centímetros. Então, nesse 67,5, eu vou somar mais 5. Só que tem também a espessura do papelão, 0,5 centímetro. Só que é 0,5 centímetro só de um lado? Não, o papelão cobre os dois lados, né? Então, 0,5 na frente, 0,5 atrás, mais 1 centímetro. Então, em cada dimensão, eu vou somar mais 6 centímetros, 0,5 da folga e 1 dos dois papelões
que tem aqui. Então, 67,5 mais 6, 73,5. Beleza? Já sei até qual é já. Resposta certa, letra E. Beleza? Só para confirmar, aqui, 49 mais 6, 55,5. E aqui, 18 mais 6, 24. Resposta certa, letra E, de extremamente fácil. Vamos para a última questão do vídeo. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, então já vamos anotar essa informação, ó, 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar as suas marcas. Observe duas melhorias. A largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros. Beleza? Então, cada uma das 10 raias mede 2,5 metros. Então, qual vai ser a medida da largura dessa piscina? 10 vezes 2,5, ou seja, a largura é de 25 metros. Beleza? Profundidade. Profundidade de 3 metros. Com essa profundidade, a água vai se movimentar em direção ao fundo, beleza? E isso vai demorar mais para retornar à superfície, blá, 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 blá. O que é importante para a gente aqui? Profundidade, para a gente, é a altura, beleza? Profundidade, para a gente, é a altura. Eu sei que a piscina olímpica tem formato de paralelepípedo. Então, qual a capacidade da piscina? Capacidade, a gente falou no vídeo, é volume. A gente falou no vídeo sobre volume, que volume é capacidade. Em metro cúbico, outra dica aqui também, de que está falando de volume. Quero calcular o volume dessa piscina. O volume é calculado multiplicando as 3 dimensões. 50 vezes 25 vezes 3. Você vai calcular aí na humildade 3.750 metros cúbicos. Resposta certa, letra A de absurdamente fácil. E também letra A de acabamos o vídeo, beleza? Continua fazendo os exercícios todos, coloquem as dúvidas nos comentários. Beleza? Bons estudos para vocês, pessoal. Vai tudo ficar bem. Tchau, tchau.